Alô, esse vídeo aqui tá sendo um pouquinho mais difícil de gravar do que o normal, porque eu tô tendo problemas em muita coisa. Acontece que ontem foi o Dia das Crianças e, como é normal, todos os anos, a gente fica cercado de coisas que são feitas para o público dos pequenininhos. Só que não é de hoje que eu percebo que tem muita coisa que é feita pra criança e... tem muito adulto que ainda não aprendeu. Aí eu tô aqui tentando, né, falar um pouquinho sobre isso. Vim aqui trazer algumas coisinhas que eu acho que são um pouco assim e que podem trazer muita coisa bacana pra nossa vida de gente grande. Vou falar sobre 2 livros e 2 filmes que eu acho que tem mensagens que são bem bacanas pra gente grande e para pequenininhos também. Começando por um dos meus livros favoritos desse ano, sem dúvida, Fortunately the Milk, do Neil Gaiman, e ilustrado nessa edição pela Scott Young. Vou começar dizendo que eu devo o conhecimento desse livro a Ashita Plufts, aquela menina maravilhosa que tem um canal sensacional aqui no YouTube. Eu vou deixar ela linkada aqui nos cards com certeza. Fortunately the Milk vai contar a história de um pai que fica sozinho com os filhos por um final de semana e em algum momento o leite acaba. Aí ele sai pra comprar o leite. Só que aí ele demora uma eternidade pra voltar e os meninos ficam sem saber que diabos é que aconteceu com ele. Agora, qual foi a onda desse negócio aqui pra mim? O centro da aventura é o pai. E o fato do pai ser o protagonista na história, eu acho que é um símbolo muito forte pra uma mensagem que a gente ouve há muito tempo. Que é aquela velha história de que a gente não deve deixar a criança dentro de nós morrer. Acontece muita coisa com esse cara. E depois de ver tudo que acontece com ele e a maneira como ele escolhe contar a história pros filhos, eu fiquei com a sensação de que ele tem uma dose muito grande de doçura, de bondade e até mesmo de inocência. Sem contar que a determinação maior dele era sempre: eu preciso levar o leite pros meus filhos. Eu preciso levar o leite pros meus filhos. E se você parar pra pensar nessa frase sozinha, ela já tem um significado sensacional. Mas aí, se você achar que eu tô falando baboseira e você não se interessar por nada disso que eu estou dizendo, te digo só mais uma coisa: tem ET e pirata nessa história. Pelo amor de Deus, vai ler esse negócio. Outra coisa que eu também entrei em contato esse ano e que mexeu muito com essa minha ideia do que é adulto e do que é de criança nesse negócio foi o filme Divertidamente, que eu também coloquei na lista de melhores filmes que eu vi esse ano. Divertidamente vai contar a história de uma mocinha, o nome dela é Riley, e a família da Riley tá precisando se mudar do lugar onde eles sempre moraram e ela tá tendo alguns probleminhas pra lidar com isso. E aí a gente vai acompanhar esses probleminhas acontecendo diretamente na cabeça dela. Nesse universo, Divertidamente, cada pessoa é controlada por 5 emoções principais, que são a alegria, o nojinho, o medo, a raiva e a tristeza. No começo do filme, essas emoções vão ali meio que se revezando no controle da pessoa, tentando ajustar ela, fazendo ela reagir do melhor jeito possível, dependendo do que estiver acontecendo. Nem sempre esse negócio dá muito certo. Daí esse filme vai brincar sempre pra tentar explicar algumas coisas da mente humana. Então ele vai revezar entre algumas coisinhas mais leves e algumas coisas bem mais sérias. Por exemplo, o filme explica porque que tem algumas músicas que ficam lá rodando num loop eterno na nossa cabeça todos os santos dias. Mas a gente também vai ver que é muito difícil separar fatos de opiniões, porque eles são, na verdade, coisinhas muito parecidas. Daí o que a gente vai acompanhar, na verdade, na história é um processo muito longo, muito chato, muito problemático de transformação e de amadurecimento na Riley. Pra vocês terem ideia, o plot inicial da trama é que 2 emoções da Riley se perdem e entram em conflito. Gente, esse negócio não é pra criança digerir, isso é pra dar tapa na cara de adulto. Enfim, a gente vai ver essas emoções cada vez mais se entrelaçando e ficando mais complexas e mais difíceis de entender. E a Riley vai tendo que lidar com essas coisas todas e não fica nada fácil pra garota. Mas essa pra mim é a grande sacada do filme. Amadurecer vai ser sempre um processo muito difícil, mas ele é tão doloroso quanto ele é necessário pra gente. Agora, falando de mais o livro, eu acho que esse já é um pouquinho mais conhecido em indicações desse tipo, O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. Esse livro aqui vai contar a história de um príncipezinho que morava num planeta muito pequenininho até o momento em que ele resolve explorar as coisas e ele sai de lá e começa a passar por todos os planetas que ele vê pela frente dele. Tem sempre uma frase que parece ser assim a mais citada de todas, que é dita pela raposa quando ele já tá aqui na Terra: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, eu tenho um probleminha sobre como as pessoas geralmente interpretam essa frase. Geralmente a gente vê ela sendo dita muito como um gesto romântico e um gesto de amizade, assim, uma coisa pra provar que uma relação tá realmente ali sólida ou pretendendo ser sólida. Não tem problema, não tem nada contra isso, é uma frase muito bonita e ela existe justamente com esse propósito, de mostrar que as relações são coisas sérias e que elas precisam ser muito valorizadas. De boa, beleza, tá legal. O que a gente não pode fazer, e eu já cansei de ver gente fazendo com essa frase, é exagerar no sentido dela, justamente por causa das 2 palavrinhas do meio: eternamente responsável. Algumas pessoas se apegam nessas palavras e interpretam que tudo que for acontecer na minha vida tá ligado a você, e que você é responsável por tudo de bom e de ruim que for acontecer comigo. Ou seja, eu sou responsabilidade sua, porque você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. E não é assim que funciona. Quando a gente interpreta assim, a gente tá deixando um monte de minhoquinhas entrar na nossa cabeça e fazer uma pintura completamente maluca que chama expectativa. Aí a gente tira essa expectativa da cabeça, coloca aqui do lado de fora e fala pro coleguinha: ó, repete, faz igual. E, gente, quando é que uma pessoa vai conseguir reproduzir um desenho feito por um monte de minhoquinhas pintoras? Não vai. E você esperar que alguém reproduza a sua imagem perfeita do que é alguma coisa, não é um relacionamento, é uma ilusão de ótica. Mas, de novo, eu não tô discordando da frase do Pequeno Príncipe, muito pelo contrário, eu concordo muito com ela. Eu só tenho uma ideia
ideia diferente sobre o que é essa responsabilidade. Quando um laço de afeto é feito de verdade, quando duas pessoas se gostam e se querem bem, elas começam a ter influência na vida uma da outra. E essa influência, essa troca que não pode ser levada à toa. Ela tem que ser valorizada, respeitada e cuidada sempre. Só que a gente precisa saber que cada pessoa vai cuidar da relação do seu jeitinho diferente. Algumas pessoas vão ter necessidade de ficar abraçadas com você o dia inteiro e pra elas ainda não vai ser suficiente. Elas ainda vão mandar biscoitinhos pro seu cachorro e um caminhão inteiro de areia pro seu gato e cobertor pra você dormir quando tiver frio e rede pra você dormir quando tiver quente. Aí vão te mandar comida de manhã, comida de tarde, comida de noite, porque comida sempre é legal, né? E ainda assim pra elas não vai ser suficiente. Elas vão ficar fazendo mais e mais e mais e mais e mais. E aí vai ter aquela pessoa também que vai chegar pra você num dia qualquer da vida e vai falar: tomara que tudo dê muito certo hoje. Pessoas são diferentes, elas se comportam diferentes, elas amam de jeitos diferentes. Não quer dizer que ninguém tá amando mais certo que ninguém, só quer dizer que as pessoas são diferentes e que elas têm um jeito delas e que são assim. E mais uma coisinha, as pessoas vêm e vão da nossa vida, gente, isso é a coisa mais natural do mundo. E ninguém nunca vai ser necessariamente responsável pela felicidade de outra pessoa. Não dá, isso não existe. Os seus sentimentos são responsabilidade sua. E antes de qualquer outra pessoa, você tem que cuidar bem deles. Você tem que conhecer bem o jeito como você sente as coisas. E se você não cuidar bem de você antes, você não vai conseguir conviver com ninguém. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso, e que foi realmente a grande lição que eu peguei desse livro, é que a gente não pode, de maneira alguma, cobrar das pessoas por uma expectativa que a gente inventou na nossa cabeça. Não dá, não pode. Não cabe isso no mundo, gente. E por último, o exemplo que eu tô considerando o melhor de todos, por motivos de que foi a melhor reflexão, a mais emocionante que eu tive esse mês inteiro, que tá na metade ainda. Quando eu entrei no Booktube, YouTube, tinha aí uma coleção de livros que tava sempre aparecendo nos book hauls, TBRs e listas disso e listas daquilo, que era A Origem dos Guardiões, escrita pelo William Joyce. E aí, recentemente, a Mai do All About the Book mencionou o Dentiana no book haul dela. Fui procurar a história dos livros e descobri que tinha um filme, assisti o filme, e aí foi amor à primeira vista. Por quê? A trama do filme Origem dos Guardiões vai concentrar no Jack Frost. Aí, quem é Jack Frost no Jogo do Bicho? Jack Frost é uma lenda infantil, ele é um cara que traz neve, gelo e frio pros lugares onde ele passa, e dizem que ele pode congelar o seu nariz também. Ele é uma lenda tanto quanto o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e vários outros que a gente conhece por aí. Com uma única diferença: ninguém acredita que o Jack existe. Na verdade, a maioria das pessoas sequer sabe da existência do nome Jack Frost. E por causa disso, o Jack fica sem saber pra que ele serve, o que ele tá fazendo no mundo. Aí, como ninguém acredita no Jack, ninguém consegue ver o Jack. E apesar de esse ser o grande drama do Jack, ao longo do filme a gente vai vendo que vários outros personagens vão passando pela mesma situação. Todos eles vão tendo medo de que alguém deixe de acreditar neles e de que alguém deixe de saber que eles existem. Daí a gente tem dois lados pra pensar nessa história. Primeiro, o lado de fora. É muito fácil a gente conseguir se fechar nos nossos mundos e nas nossas certezas e nas coisas que a gente construiu ao longo da nossa vida inteira. E aí a gente acaba não ouvindo e não prestando atenção em outras pessoas que têm histórias pra contar e que podem ensinar muita coisa bacana pra gente, simplesmente porque a gente acha que o nosso jeito de ver as coisas já tá certo. E a segunda é pelo lado do Jack. Todo mundo pode ser o Jack Frost. Você pode estar sendo o Jack Frost agora. Eu já fui o Jack Frost várias vezes, dentro de casa, já fui o Jack Frost com os meus amigos. E mais importante, eu sei que eu já fiz pessoas se sentirem como Jack Frost. Eu sei que eu já deixei de ouvir algumas pessoas que estavam tentando falar coisas importantes pra mim. Eu sei que eu já deixei de prestar atenção em pessoas que podiam estar querendo me dizer coisas legais. E o grande mistério é esse: tem muitos Jack Frosts espalhados pelo mundo. Tem muitas pessoas bacanas que têm coisas legais pra dizer e que podem ser pessoas incrivelmente sensacionais, só que elas não sabem disso, porque agora elas estão precisando de um pouquinho de cuidado, de um pouquinho de ajuda, de um pouquinho de atenção. Só que aí ninguém tá dando isso pra elas porque elas são o Jack Frost. Tem lá aquela pessoa que você vê todos os dias no mesmo lugar e você nunca falou com ela e ela tá um pouquinho cabisbaixa, você chega lá e fala: ei, bom dia. Talvez esse bom dia faça essa pessoa querer ser a melhor versão possível dela mesma naquele dia. A gente nem sabe. E é isso, eu estou ainda um pouquinho apavorado por ter falado esse monte de coisa, mas isso era tudo que eu tinha pra contar por hoje. É claro que vocês podem ir atrás dessas coisas todas e ter opiniões completamente diferentes das minhas, e se vocês tiverem, por favor, me fala, me conta aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar conversando porque eu gosto muito desses assuntos e todas essas coisinhas que eu mencionei são muito importantes pra mim. É isso, se você veio até aqui, muito obrigado, e eu vou agradecer mais ainda se você avaliar o vídeo. É realmente muito, muito importante pra mim, pra eu saber o que tá acontecendo aí do outro lado, porque eu não consigo ouvir vocês falando. Aqui embaixo estão todas as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem. Eu sou muito burro nelas ainda, mas eu estou começando a utilizá-las. Twitter tá um negócio work in progress. Snapchat um pouquinho mais devagar, mas tá rolando. Facebook eu... Se você quiser saber um pouquinho mais do que eu andei fazendo aqui pelo canal, tem 2 videozinhos aqui do lado. E se você quiser se inscrever e acompanhar tudo que vem por aí, temos o botãozinho aqui em cima. Muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Gabriel Maia e esse vídeo acabou.